Então, boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando mais uma aula, metodologia de pesquisa, e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso modelo de projeto. Nós, aula passada, já trabalhamos, vou abrir aqui para vocês. Nós vimos a capa contra capa, vimos um pouco aqui da introdução, né? A gente pode dividir em 5 parágrafos, 5 linhas cada parágrafo, explorar o desenvolvimento da ideia geral, depois da ideia nacional, depois falar sobre a justificativa, a importância do contexto na vivência, e depois, por último, parágrafo objetivo do trabalho e metodologia de forma resumida. Não quer dizer que a gente obrigatoriamente fazer e seguir isso aqui. Isso aqui é uma ideia para uma construção do texto que a gente pode desenvolver. Tanto do primeiro quanto, né, para uma primeira página ou para uma segunda página, tá? E aqui, gente, eu quero trazer aqui para vocês uma ferramenta, tá? Do ChatGPT, da inteligência artificial, que ela vai nos ajudar na construção, olha só, na construção de alguns textos. Por que que eu estou explicando isso? Porque não sei se vocês já pesquisaram sobre o ChatGPT, e eu que trabalho com muitos projetos, isso tem me ajudado muito, tá? E se vocês não, não usaram por conta de alguma situação, hoje vocês vão aprender a usar aqui. Eu até vou mandar lá no grupo que essa é uma parte extremamente importante, né? Eu vou mandar para os alunos lá, porque vai ficar gravado, é claro, né? Mas quem tiver interesse, eu já vou mandar um recado lá. Alguém já usou aí o ChatGPT aí, gente? Tem Ainda não. Eu ainda não usei, ainda não. Cristina, Fernando, Mário, Marcos, Amauri, Paulo. Eu ainda não usei, ainda não. Então, vamos lá, hoje nós vamos avançar aí de uma maneira importante. Também nunca usei não, professor. A partir de hoje vocês vão aprender a usar aí, vamos saber como usar também, né? Vocês já ouviram falar do chat GPT? Hoje, eh, hoje tem chamada inteligência artificial. Tem aquele filme lá tem um filme muito do Will Smith lá, ele lutava contra o robô e tal. Não sei se vocês lembram. Filme muito interessante. Não sei se é Eu, Robô, mas assim, e eles produziram vários robôs em série, e aí tinha um robô que se rebelou. Esse robô estava querendo matar o Will Smith, porque ele descobriu e tal, e ninguém acreditava nele, né? Porque como que é, né, computador? Então, assim, a inteligência artificial, ela foi feita através desse sistema e outros que estão sendo criados em várias etapas. Primeiro, eles pegam a inteligência, né, que nada mais é que não sei se eu posso dizer que é um software que eles colocam para aprender sobre tudo. Tem na internet, documentos, ele lê sobre tudo. É a parte da aprendizagem, ele acaba aprendendo sobre tudo. Depois eles colocam alguns filtros, né, para ele poder responder, né? E depois ele vai
criando formas de interação com o ser humano. Então, por exemplo, aqui, tudo que eu pedir aqui, de uma forma organizada, ele pode me responder. Tudo que é legal, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, por exemplo, vou colocar aqui para ele, ó, indique os benefícios do xadrez. Correto? Tranquilo, né? Aí ele vai começar a estruturar um texto descrevendo os benefícios do jogo de xadrez. Então, aqui ele está, melhorou a concentração, 2, estimulou o cérebro, tá vendo? Ele já está formatando o texto para mim, automaticamente. Beleza? Se eu for usar qualquer contexto, ele me entrega o que eu estou pedindo, tá? Aí ele dá 5, 6, né? Conclui ali, né? Aí concluiu ali, beleza. Aqui, já fez uma descrição, beleza? Então, vamos lá. Aí eu posso colocar aqui, ó, faça uma introdução sobre um projeto de xadrez para uma escola. Tá? Que eu estou usando o xadrez como contexto, porque é o que a gente está mexendo. Ok? Então, ele já vai começar a escrever aqui a introdução. Ó, o xadrez do jogo milenar, que traz os benefícios dos crianças e adolescentes, além de ser, né, tá falando no contexto global, o que era o xadrez, né? Aí tá falando ali dos benefícios, com o objetivo, propomos um projeto de xadrez, com isso em mente, propomos um projeto de xadrez com o objetivo de introduzir, né? Ó, aí nesse projeto vamos ter falando um pouco do objetivo ali da metodologia, né? Então, assim, aqui a inteligência artificial faz tudo que a gente pedir de forma descritiva. Vamos lá, por exemplo, vamos lá. Crie objetivos específicos de um projeto de xadrez para a escola. Então, aqui ele já começa a criar, ó, introduzir o xadrez tal, desenvolver habilidade, promover a competição. Então, você vê que a inteligência artificial ela já vai criando, usa o verbo aqui na terceira pessoa, então, infinitivo, do jeitinho que tem que ser. Então, ali, nós estamos falando de uma situação aqui, ó. Vamos lá, por exemplo, assim, ó. Descreva conteúdos, né, para aulas de xadrez. A aula de xadrez já está falando algumas sugestões, regras básicas, em que inclui movimento, táticas, estratégias. Tá vendo? Ele já tá apresentando tudo aqui para mim sobre o que eu quiser. Ó, sugeriu estudos clássicos, estudos de abertura. Aí falta tático, falta meio de jogo, finais. Será que ele vai falar sobre isso? Aqui no 2 ele já falou. Ó. Tá vendo? Então, ó, ele está criando tudo que eu estou pedindo de forma organizada. Correto? O que mais que vocês gostariam de pesquisar? Por exemplo, agora eu utilizo ele muito para poder, por exemplo, assim, eu precisei, ó, por exemplo, ó, cite os nomes dos estados do Brasil em ordem alfabética. Não, só do estado do Brasil. Cite os nomes dos estados do Brasil. Só que aqui ele já está falando em ordem alfabética, né? Porque você também pode pedir para ele reorganizar algumas coisas de forma aleatória. Por exemplo, aqui, ó. Vamos xixi?
Por exemplo, aqui, ó, ele já está em ordem alfabética, né? Vamos lá. Descreva 10 nomes de grandes jogadores de xadrez em ordem alfabética. Olha aqui, ele já deu, né? Então, você vê, hoje, o que a inteligência artificial é capaz de fazer? Ela é capaz de responder tudo que a gente precisa aqui para esse sentido. Ó, descreva uma metodologia para ensinar xadrez em sala de aula. Ó, metodologia vai depender de acordo com o público-alvo, seu público-alvo, né? Mas está aqui, a introdução, prática, resoluções de problemas, competições, análise de jogo. Então, ele já está descrevendo uma metodologia aqui. Está explicando também, né? Tudo. Agora, lembra aquele professor que pede para o aluno fazer uma redação? Então, hoje, isso aqui, né? E se você usar de pontos diferentes, ele pode fazer uma redação inglês, qualquer língua aqui, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para mim fazer aqui, gente? Vamos lá. Cleiton, eu gostaria de fazer um comentário. Sim. O que acontece é assim, esses dias eu estava trabalhando com os alunos e a gente estava discutindo a questão do ChatGPT, que ele bate muito, por um outro lado, com a questão do Google Tradutor, né, que é uma ferramenta que os alunos também acabam usando muito. Então, acho que um grande ponto que a gente sempre tem que ressaltar é a questão de que, por mais que essas máquinas facilitem o trabalho, elas precisam de supervisão, né? Então, por exemplo, supervisão, realmente, né? Você vai fazer um pouquinho cola seco lá do ChatGPT, não pode. Porque o que acontece? Por exemplo, eu Não falo pode ir no para os meus escuro, né? alunos, se eu tenho... Aqui o tema é a metodologia da pesquisa, né? Aí está discutindo sobre o ChatGPT. Só que está todo mundo falando no momento hoje. Então, por exemplo... Como que hoje você vai orientar uma pesquisa com o ChatGPT? Exatamente. Então, por exemplo, eu falo para eles, às vezes você vai traduzir 10 páginas de texto. Faz sentido você utilizar o Google Tradutor. Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V no Google Tradutor e deixar ele fazer o grosso do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu deixo ele fazer o grosso do trabalho, eu tenho que fazer toda a revisão do texto. Porque ele não vai fazer aquilo perfeitamente. Então, muitas vezes, e aí é que entra o risco, né, do ChatGPT, é a pessoa deixar fazer o trabalho, rolar o Ctrl+C, Ctrl+V e não fazer aquilo. Beleza, agora que ele escreveu, deixa eu ver se tem alguma besteira aqui, né? E fazer toda a revisão para o trabalho ficar legal. Então, é uma coisa que a gente não pode tirar de vista nunca, né? Com esse tipo de ferramenta. A primeira coisa que eu falo, o professor tem que conhecer as ferramentas que estão aí à disposição de acesso aos alunos. Por quê? Porque pode ser que os alunos estejam já usando essa e outras ferramentas muito mais complexas para realizar atividades que nós, professores, não estamos sabendo. Então, assim, eu também aprendi aí faz um mês praticamente. Então, assim, eu já fui atrás de descobrir, é chato, é cansativo, né? Você tem que aprender, correr atrás de uma coisa nova, né? Mas a gente, é importante, né? A gente estar atento a isso, por quê?
E por que eu vim trazer isso para vocês? Para mostrar como é muito fácil hoje, né, de eu pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, né? Quando a gente mexe com plágio, né, quando a gente pega algum texto na internet, depois a gente... Não faço isso, né? Mas alguns professores de metodologia colocam o trabalho lá no Copy Spider e puxa todos os, as palavras em comum e der a porcentagem até sobre ela. Por exemplo, se o teu texto está com 32% de palavras, sequências comuns, a um outro texto, ele vai lá e puxa o artigo e já coloca na sequência. Então, assim, é E hoje possível em hoje. dia, o próprio Classroom, ele tem ferramenta para fazer verificação de plágio. Então, eu sempre aviso, quando eu vou pedir um texto de alunos meus, eu já aviso, gente, eu estou ligando a verificação de plágio aqui. Se alguém postar o texto, eu coloco até o site de onde vocês tiraram. Né? Então, é aquela questão, a gente tem que conhecer a ferramenta, sem dúvida, acho que essa discussão que você está trazendo é super pertinente, a gente tem que conhecer a ferramenta, a gente tem que saber utilizar ela, vamos colocar assim, saber utilizar ela para o bem, né? Então, utilizá-la da maneira correta, levando em conta a questão ética da questão do plágio, isso sem dúvida. E é necessário saber mesmo, mas a gente sempre tem que lembrar isso, né? Não é só deixar ele fazer o trabalho, a gente tem que sempre fazer a arte final de algo assim, né? Isso. Então, sabendo, né, disso, saber orientar os alunos nessa perspectiva, né? E aí, assim, quando a gente trabalha com esse conceito, né, que, pessoal, que a gente, na hora da construção de um texto, né, pode-se, obviamente, se utilizar de todas as ferramentas possíveis que a gente tem para desenvolver. Né? Aí é o seguinte, nós temos que sempre partir, né, nós estamos caminhando para uma tecnologia do futuro. Nós estamos caminhando de um processo histórico, né, desde a era lá, das revoluções, da Revolução Industrial, Revolução Tecnológica. E muitas vezes, né, por exemplo, antigamente precisávamos levantar para trocar o canal da televisão. Hoje a gente tem. Então, o professor ele precisa se munir de todas as ferramentas possíveis por desenvolver todos os trabalhos dele. Então, primeiro, a gente tem que entender sobre a ferramenta. Então, assim, aqueles que não tiveram ainda oportunidade, que façam, né, o uso do ChatGPT para poder conhecer, saber o que pode explorar. Quando você pedir também algumas questões para os alunos, né, que você tiver dificuldade, você possa usar também, né? Não é ilegal você usar. Você pode, sim, pedir uma orientação, né? Pedir de repente você está com alguma dificuldade, né, em desenvolver tal conceito, né? O xadrez ou de qualquer outro estudo. Pode jogar lá para lhe dar uma orientação. E o que eu quero dizer? Hoje, a mesma aplicabilidade que tem a pesquisa na internet, nós temos que apontar aqui para a estrutura e o conceito do ChatGPT. Não tem como hoje, ainda, como é uma discussão nova, né, nessa perspectiva de você fazer citações sobre o ChatGPT. O que a gente pode fazer aqui, até vamos colocar aqui, por exemplo, cite os benefícios do xadrez e fundamento por autores da resposta. Então, eu coloquei aqui, cite os benefícios e fundamente por autores a resposta. Vamos ver o que ele vai falar. Eu nunca fiz essa pergunta, né? Ok, ele citou segundo Helder de Farias Pereira em seu artigo O Jogo
deixa desenvolvimento racional, o jogo já pode ajudar tal. Que ele citou segundo uma pesquisa realizada da neurocientista na Alemanha, segundo o psicólogo Rob Gardner, segundo a escritora Eduarda Laura Sherman, no livro e tal. Aqui ele citou, né? Aí eu só esqueci, ó. Aí eu pedi para ele apontar as referências biográficas citadas, né? Que assim, não adianta só falar, né? Eu preciso saber da onde que ele tirou. E aí você vê, ele vai apontar aqui certinho. Então, assim, por que que eu estou mostrando isso? Primeiro, para a gente entender que, assim como na internet, a dele, ele pode apontar informações para a gente. Informações. Mas como a gente vai fazer, como a gente vai organizar, aí depende da gente estruturar essas ideias. Né? Ó, aqui, ó, estou certinho. Então, aqui, ó, você veja, a gente pode estruturar a introdução de acordo com essas ideias também. Sempre lembrando, obviamente, como a gente já conversou na aula passada, sobre a importância de fundamentar, né, os trabalhos e ideias que a gente desenvolver ali. Então, se eu peguei uma ideia que não é minha, eu, obviamente, preciso, né, fazer essa citação. Alguém mais gostaria de pesquisar alguma coisa aqui? Trocar uma ideia referente a isso aqui para a gente poder avançar? Gostaram? Quem não conhecia? Eu mandei lá no grupo o link. Aí, óbvio, aí vocês têm que entrar lá, fazer um cadastro, né? Existem, obviamente, algumas limitações, tá? Quais são essas limitações hoje? As limitações do que é legal, né? Você vê. Eu perguntei aqui, ó, bem sacana aqui, ó. Você tem consciência como um modelo de linguagem baseado em computador, né? Eu não tenho consciência e sentimento. Eu sou um programa de computador projetado. Por quê? Eu já li artigos que no início eles não tinham criado esse tipo de filtro, né? Porque até isso é baseado, né, em linguagem de programação. Me parece que ele tinha dado algumas respostas, né, ou outros tipos de inteligência artificial, né, deram algum tipo de resposta para os usuários, e eles ficaram com medo. Ai, ai, ai. Mas isso aí, assim, é uma grande discussão sobre até onde a tecnologia, a inteligência artificial, né, vai e até onde isso vai impactar nas nossas vidas, né? Já pensou? Isso aí é muito, muito, muito importante. A gente pensar e discutir sobre isso. Beleza? Nesse ponto, Clayton, o que você citou, que foi o filme com Will Smith, ele é baseado num livro do Isaac Asimov. E se você lê os livros do Isaac Asimov, tem aquela questão das 3 leis da robótica, a grande discussão é exatamente essa nos livros dele. Até onde existe essa relação da humanidade com a máquina? Então, por mais que sejam livros de ficção científica, é uma discussão muito interessante de ser feita e que ele já começa a fazer isso lá no meio dos anos 50, quando ele começa com isso. Muitas das coisas que se pensa hoje em robótica, em programação e cogênero, já vem desse material do Isaac Asimov. Então, uma referência interessante para quem se interessa. Exatamente. E eu ouvi algumas entrevistas, né, de várias pessoas, né, que trabalham nessa área de tecnologia, né? O próprio, agora esqueci o nome dele, agora esqueci. É a noite que a gente já vai ficando cansado, né?
Elon Musk falando, né, de algumas coisas que preocupavam ele, né? Aí ele falou, né, sobre inteligência artificial, falou sobre algumas questões que, então, assim, fica muito... sempre que eu não tenho alguma coisa ligada à tecnologia, já corro atrás para ver, eu gosto de ficar por dentro do que está acontecendo, as coisas doidas assim, porque parece que não, mas assim, é igual aquela questão, nunca esqueço, né? As máquinas ficaram mas tão no futuro, né, dentro dessa concepção aí, né, do filme, eles resolveram, né, tipo, prender os humanos para justamente proteger nós de nós mesmos, porque a gente ia acabar se destruindo, né? É lógico que é verdade, né? Mas é muito complicado isso, né? Então, acho que esse filme, Eu, Robô, ele trata muito bem disso. Até aqui na capa, e se você for analisar, quem diria 40 anos atrás que os computadores jogariam xadrez? Né? Se a gente pegar a ideia do match do Kasparov com Deep Blue, né? Quem diria que a inteligência, os programas de xadrez chegariam ao nível que eles têm hoje? Né? Então, se a gente pensar 40 anos atrás para agora, a revolução que aconteceu, onde será que esse chat GPT vai chegar daqui a 40 anos, se a gente comparar com as engines? Né? Então, uma coisa que é super pertinente. Exatamente. Emanuel, fique à vontade, você levantou a mão aí, meu amigo. Sim, boa noite. Bom, levantei a mão para... Bom, primeiro para saber se posso ter alguma contextualização do tema que se está agora mesmo falando, porque, bom, eu entrei um pouco tarde aqui à aula, então era para isso que levantei a mão, para ver se pode haver alguma retomada e eu poder entrar aí no fio do tema e poder ir compreendendo de tudo aquilo que você está falando. Muito obrigado aí pela oportunidade. Beleza. Então, eu estava trazendo aqui para os professores a reflexão de como a gente pode utilizar o chat GPT aqui no contexto educacional para a gente poder escrever aqui, né, e se utilizar dessa ferramenta, né, para o trabalho. Então, por exemplo, hoje a primeira coisa que nós precisamos fazer é, primeiro, como professores, entender de toda a tecnologia hoje existente, né? Por exemplo, se a gente manda algum aluno construir um texto, a gente precisa saber se o próprio aluno escreveu ou, né, ele se utilizou de alguma ferramenta. Para isso, a gente precisava conhecer aí uma ferramenta nova que a gente tem hoje, que é o Chat GPT. Ele auxilia, né, e aqui eu citei vários exemplos, na construção de fato do texto, né? Aí eu coloquei aqui, ó, indique os benefícios do xadrez. Aí ele transcreveu aqui, né, automaticamente. Faça uma introdução sobre um projeto de xadrez na escola. Ele transcreveu aqui uma introdução. Se a gente for bem mais específico, ele vai se aprofundando, né? Ó, cria objetivo específico, ele vai criar, crie conteúdo para a aula de xadrez, ele vai criar, né? E aí eu trouxe aquela seguinte reflexão, Manuel. Da mesma forma que a gente pode se apropriar de tudo que está escrito na internet, né, como fonte e tal, e aí a gente fez um testezinho aqui, né? A gente viu para ele citar benefícios de xadrez e fundamentar a resposta, né, através de autores aqui, a gente pode depois, obviamente, se utilizar deles aqui sem problema nenhum, né, com a fonte aqui. Isso também pode ser feito, né, através dos meios normais naquela pesquisa, né, na internet. Mas tanto a pesquisa da internet quanto uma pesquisa aqui, para ela ser utilizada, ela precisa o quê? De um fundamento,
ela aqui só é apenas uma ferramenta, assim como a gente tem a própria pesquisa no Google, o Google Acadêmico, por exemplo, né? Mas, assim, eu gostaria de trazer essa ferramenta, que é uma ferramenta que, para mim, obviamente, é nova aí nos últimos dias, e mostrar como isso aqui é importante também. Se, porventura, a gente tiver aí, e aqui a gente tiver aí que desenvolver algum texto, por exemplo, eu aqui, nos meus projetos, eu utilizo bastante. Vou mostrar como aqui, para uma coisa mais específica. Nos projetos tem uma parte lá que tem que falar sobre a realidade, né, da onde você vai desenvolver o projeto. Então, isso manda muitas informações. Então, por exemplo, aqui, ó, descrever a realidade social e econômica do estado de Mato Grosso. Social, também vou colocar aqui social. Então, ele já vai me trazer informações que, por exemplo, essa parte inicial, onde tem? Tem no IBGE, correto? E ele já vai, assim, ele, obviamente, ele não, ChatGPT, ele não tem informações atualizadas desse ano, porque ele estuda e faz uma leitura de algumas coisas do passado, obviamente. Então, assim, aí ele vai falar sobre a questão, ó, geolocalização, da economia, da questão social, da cultura. Então, para algumas coisas, a gente pode se utilizar desse contexto também como base, né? A gente pode, né, utilizar aqui a fonte do IBGE, né? E depois também, como eu fiz, a gente pode colocar aqui também para que ele aponte as referências. Então, assim, a utilização do ChatGPT também é muito bom para ajudar no desenvolvimento dessas ideias, caso algum de vocês tenham um pouco mais de dificuldade, ok? Alguém mais gostaria de trocar alguma ideia? Gostaram aí, gente? Muito bom, vamos usar com sabedoria. O filme está aqui, hein? Eu, Robô, do Will Smith. Beleza? Vocês estão vendo a tela do Word de novo? Então, vamos lá. Passada essa primeira etapa da introdução que a gente aprendeu a desenvolver, a construir, e aí, assim, e aí, aqui é uma questão importante, tá, gente? Hoje, qualquer um de nós podemos se utilizar da internet, LGBT, de outras tecnologias, para copiar uma ideia que não é nossa. Como eu já falei, vamos citar, né? Mas se a gente quiser pegar e dar uma mascarada, então, eticamente, a gente sabe que isso não é muito bom, a gente tem que sempre citar o autor, correto? A maior dificuldade na construção do texto, o que é? Uma, é a falta de leitura. Segundo, é a falta, às vezes, da gente escrever, tá? É escrever mesmo. E como a gente pode mudar isso? Treinar isso? Não tem segredo. Temos que escrever. Porque aí eu pego um pensamento aqui, um pensamento ali, vou organizando as ideias, escrevo o texto. Depois, já terminou? Não, eu faço uma releitura e arrumo e beleza. Por exemplo, minha dissertação, mestrado, quando eu fiz, eu passei por 5 corretores ortográficos, assim, 5 professores de língua, de gramática, contextual, de ortografia, para ficar, né, bom, pelo menos. Então, assim, é normal. A gente estamos num processo de aperfeiçoamento. O que nós não podemos fazer é nos privar dessa capacidade de escrita,
né? Com essa capacidade de escrever, de praticar, a gente não precisa ter medo, né? Todos nós aí temos capacidades, também temos limitações, né? Eu, particularmente, em toda a minha capacidade plena como ser humano, né? E se você pedir, se é mais lógico ou se é mais lógico, né? Ou na área da linguística, que tem essa, né? Sim, tem pessoas que gostam mais e é melhor na área da linguística, faz concurso, né? Consegue um desempenho na área da linguagem, outros na área da lógica. Eu já gabaritei provas de matemática, mas português sempre na média. Então, é difícil mesmo. Eu me esforço na área da linguagem cada vez mais, né? E aí, para mostrar, assim, gostaria que cada um de vocês agora, vamos treinar agora, quero que cada um escreva um parágrafo falando no seu ponto de vista sobre os benefícios do xadrez. Uma coisa bem simples aqui, para a gente já treinar. Quem está no celular pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas quem está no computador vai falar assim, olha, não vai falar assim, eu acho. Já vamos colocar assim, e depois vamos colocar ali uma referência sua, tá? Então, vamos lá. O xadrez, colocar aqui, o xadrez colocar aqui, nas minhas palavras, nos meus conceitos, da forma que eu penso. Xadrez é um esporte educacional que tem como objetivo o desenvolvimento de capacidades cognitivas, físicas e psicológicas. Através do jogo, o praticante tem é capaz de desenvolver. E aí eu vou ensinar alguns esqueminhas para você desenvolver várias habilidades para grupo. Bom, estou dando um exemplo aqui. Vou ajeitar aqui, justificar. Beleza, eu fiz um parágrafo bem básico aqui, correto? Aí, vamos lá. Tem um esquema muito bom aqui no Word, que é o seguinte, ó. Quando você acha que a palavra repetiu muito dentro do conceito, igual aqui, ó, desenvolvimento e desenvolver, eu clico com o botão direito e venho aqui sinônimos. Pode ser, não quer dizer que vai, pode ser que a palavra, uma nova palavra se adeque àquele contexto que você quer. Tá? Pode ser que não. Né? Desenvolver, é capaz de desenvolver, que adolescer, crescer, adolescente, não se aplicou aqui. Beleza? Então, muitas vezes, para a vida, para a história, não, para a sua existência, eu poderia trocar aqui. Xadrez é um esporte aqui nesse contexto. É um desporto, né? Desenvolvimento. Então, assim, aqui não se aplicou, né? Através do jogo. Também não se aplicou. Mas você pode aqui trocar por sinônimos, tá bom? Isso ajuda muito algumas vezes, né? Então, vamos lá. Gostaria que vocês escrevessem, pode ser de 3 a 4 linhas, uma descrição sobre o xadrez. Uma fala, o xadrez é alguma coisa que traz benefício. Então, gostaria que vocês escrevessem, mandassem aqui no nosso chat, para a gente fazer uma leitura de algumas ideias de cada um. E aí, eu vou fazer uma referência aqui, porque foi eu que escrevi. Vou colocar o meu sobrenome, né? E o ano. Fiz uma citação aqui, tá?
eu gostaria que vocês pensassem, refletissem, tá? Sobre uma frase. Colocasse aqui para a gente fazer uma leitura, uma atividadezinha prática rapidinho, para a gente exercitar a nossa capacidade de escrita, tá? De forma prática. Ok. O nosso colega, xadrez é uma ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento mental e social do indivíduo. Entre os principais aspectos que podemos citar, habilidade, estratégia, organização, resolução de questões. Então, ótimo. Isso aí. Vou ali buscar uma água, pessoal. Vamos. Aí, quando eu voltar, a gente vai fazendo a leitura aí de cada um de vocês, tá bom? Cada um, vamos pelo menos fazer uma frasezinha aí. Vamos lá. Xadrez é um jogo muito antigo. A origem na Ásia é o mais aceito. E você conhece sem data determinada. Sabe-se que foi inventado antes de Cristo, tanto 2023. O xadrez do contexto escolar oportuniza aos praticantes a interação, raciocínio, a concentração dos aspectos necessários que a sua ensino e aprendizagem do discente em outra disciplina. O xadrez, enquanto objeto de estudo, tem o potencial de desenvolver diversas habilidades que exploram o contexto simples do jogo, como a disciplina, raciocínio estratégico, capacidade de abstração e de planejamento. O xadrez é um jogo esportivo que desenvolve muitas habilidades do indivíduo. Vamos lá, Cristina, Manuel.
Tenho que escrever aqui no chat? Pode falar se quiser também, fica fácil. Beleza. Então, vou falar e logo escrevo. Pode ser? Aqui no Não, chat. só pode falar, não tem problema não. Você falou, já tá valendo. Beleza. Então, escrevi aqui que o xadrez é uma disciplina que convida o praticante a organizar processualmente o seu pensamento de forma gradual. Isto porque, na medida em que o praticante avança na compreensão do jogo, fica claro que um dos fundamentos essenciais é o desenvolvimento do pensamento de decisões precisas a cada jogada a se fazer. Portanto, o xadrez manifesta-se assim como um exercício mental puro, onde o pensamento se vê inclinado o tempo todo ao seu aperfeiçoamento por meio da compreensão das posições das peças. Muito bem. Mais um pouco sai um livro aí, Emanuel. Mais ou menos. Já tem base para um livro aí, ó. Vamos aprofundar essa escrita aí. Pode ser. Obrigado. Bom, um jogo de xadrez, os alunos poderão desenvolver diferentes habilidades como organização, cuidado do material, raciocínio lógico, capacidade de socialização, interação, sem dizer do relacionamento interpessoal, como também respeitar as diferenças entre os jogadores. Xadrez é uma prática esportiva interdisciplinar que tem o intuito de desenvolver capacidades voltadas para um bom raciocínio lógico. Em sua prática, proporciona ao atleta um momento de socialização. Bom. Então, assim, já conseguiram desenvolver um parágrafo. Quem faz um parágrafo faz uma página. Quem faz uma página faz um projeto inteiro. Então, estamos no caminho. Ok? Então, vamos lá. A partir desse pressuposto que a gente consegue tranquilamente transcrever, parar uma introdução, uma parte central é o objetivo geral, né? O objetivo geral do trabalho e do projeto que a gente pretende fazer. O objetivo geral, ele descreve, né, como a gente pretende chegar ao objetivo, né? O que você pretende fazer? De executar de uma forma central. E como o nome fala, de uma forma objetiva. A gente vai contar uma descrição do que a gente pretende fazer. Se a gente vai analisar, verificar, vai planejar, descrever. Então, assim, e falar sobre aquilo que a gente pretende fazer, né? Especificando pontos importantes do processo. Então, por exemplo, aqui, analisar a contribuição do processo de solução de problemas de xadrez no desenvolvimento cognitivo de alunos de 9 a 11 anos. Então, eu estou ali, analisar a contribuição, né, do processo. Que processo é esse? A solução de problemas, que ele vai pegar a solução, né, os exercícios de problemas, e vai analisar como isso pode impactar diretamente o desenvolvimento cognitivo, e aí ele já especifica de crianças de 9 a 11 anos. Às vezes, se é de um município, então é importante na descrição do objetivo, a gente for colocar, a gente atender, por exemplo, ao que a gente pretende fazer. Vamos lá, vamos ver uma ação prática aqui. Cristina, fala para nós aí uma ideia de projeto que você pretende fazer aí para a gente escrever o objetivo aqui. Bom, a minha ideia é conseguir fazer com que, para ter aula, né, já como comentei lá atrás, aula curricular na escola, mas exatamente para procurar outros caminhos para trabalhar com a criança o raciocínio lógico, enfim, tudo aquilo que o xadrez pode proporcionar ao aluno, dentro de uma atividade de xadrez na escola, porque eles trabalham muito, né, português, inglês,
enfim, a matemática. Então, usar como até uma forma mais lúdica para eles poderem também trabalhar essas questões que o plano curricular da escola oferece. Uma ferramenta a mais. Seria uma ferramenta a mais para eles poderem trabalhar todo o plano curricular da escola. Exemplo, né? Desenvolver o xadrez de forma lúdico-escolar para crianças de que idade? Aí eu penso pessoal de 6 e 7 anos, que é o último ano do ensino infantil e o primeiro do Fundamental 1. Para exatamente começar a incutir nas crianças o xadrez na vida, né? Porque, como a gente conversou na aula passada, o xadrez é uma coisa muito, né? São todas as escolas que conhecem, as crianças que conhecem xadrez, e sempre falam assim, xadrez é aquela coisa de gente inteligente, não é assim? Então a ideia é trabalhar primeiro com a base, para ir crescendo, e eles terem essa condição de aprender com o xadrez. Isso. Lembrando que toda a descrição do objetivo geral do objetivo, ele precede uma palavra do futuro, né? Eu vou analisar, eu vou desenvolver, eu vou identificar, porque é uma coisa que a gente está tratando do futuro, não do presente, né? Então, todo o projeto, como eu já falei para você, é projetar, é uma coisa que a gente vê lá na frente. Então, você não pode colocar assim, no passado, nem no presente, sempre no futuro. Então, sempre a primeira palavra vem aqui, ó, sempre no futuro. Analisar, verificar, identificar. Então, a gente colocar aqui, desenvolver o xadrez de forma lúdica, contextual, para crianças de 6 a 7 anos, né? Da escola estadual, né? Da escola municipal, da escola privada. Tal. Então, isso já dá a ideia geral, né? E a gente vê que o tema, lá em cima, ele vai ser muito de acordo com o nome do objetivo também. Que o objetivo, quando você lê o tema e o objetivo, eles têm que se falar muito facilmente. Você falar um tema e um objetivo totalmente diferente, a coisa não está casando. Tá? E aí, quando a gente fala aí do... Alguém gostaria de falar um objetivo de um projeto que gostaria de fazer? Para a gente escrever aqui? Escrever junto? Alguém gostaria? O Cleiton, gostaria de desenvolver um objetivo aí para arrecadação de fundos, igual eu falei para você no nosso plano de aula, para arrecadar fundos para levar os alunos que já têm um entendimento do xadrez, já conhecem o xadrez, para competições. Uhum. Você deve captar recursos, né? Onde você gostaria de captar esse recurso? Como eu estou em Brasília, na área federal, né? Não, assim, Na- no sentido, porque às vezes você fala com empresários do município, né? Também, assim. não, tem, aqui a gente tem os empresários, mas é na área política mesmo. Ah, ok. Então, a gente vai fazer um projeto para captar recursos, né? Pode, Ah, mas, é o desenvolvimento de projeto? desenvolvimento de projetos. Qual é o nome do projeto? É, agora, Pode inventar, só para... busca do sonho, né? Projeto em busca do sonho, de alcançar, né? Assim? Um exemplo, né? Então, buscar fontes e recursos federais para o projeto, em busca de... Qualquer um município aí? Taguatinga, Brasília.
Taguatinga? A gente poder colocar assim de uma maneira, buscar fontes de recursos federais para o projeto Em Busca de um Sonho a ser realizado no município de Taguatinga, Brasil. Um exemplo, né? Sim. Né? Aí, por exemplo, se você vai estudar sobre as fontes, né, de como poder captar, aí você vai colocar assim, analisar como desenho. Atualizar? Por exemplo, analisar como se desenvolve as fontes de recursos federais para aplicação em projetos sociais. Você vai analisar como se vai fazer um estudo sobre da onde vem a fonte, como vai fazer. E aí você vai explicar lá, ó, tem essa fonte municipal, essa fonte estadual, essa fonte federal, né? Quais são, aqui a gente colocou recursos federais, então tem que falar só dos recursos federais, mas pode colocar quais são as fontes, né, para aplicação. Então, assim, tudo depende muito do contextozinho que a gente vai trabalhar aí. Bom, e aí, o objetivo específico, nesse sentido, tá? Ele serve para desenvolver o objetivo geral. Então, assim, vamos voltar aqui para o nosso colega, que colocou assim, ó, analisar a contribuição do processo de solução de problemas de xadrez no desenvolvimento cognitivo de crianças de 9 a 11 anos. E aí a gente tem que entender o seguinte, dentro desse contexto aqui, ó, quais são os temas centrais desse objetivo? Sobre o que eu estou falando, né? Então, analisar a contribuição do processo de soluções de problemas de xadrez. Então, as soluções de problemas de xadrez é um ponto importante do processo. Então, ele precisa ser estudado, certo? Então, sobre mais que eu estou falando, sobre desenvolvimento cognitivo, né? É importante trabalhar dessa forma. E depois, a ideia aqui é entender a relação do processo, da solução do problema, no desenvolvimento cognitivo. Então, esse é o meu objetivo geral e o objetivo específico é fazer passo a passo, eu tenho que, primeiro, e aí o objetivo específico, nesse sentido, ele lá embaixo, na fundamentação teórica, ele vai ser um tema que precisa ser estudado. Porque para mim estudar de forma organizada, eu faço objetivo específico, cada objetivo específico dele pode entrar lá embaixo como um capítulo do meu trabalho, que vai responder ou fundamentar o meu objetivo específico e o meu objetivo geral. Então, assim, eu não posso ter uma ideia geral, um título de uma coisa, um objetivo geral de outra, um objetivo específico de outra e uma fundamentação teórica de outra coisa. Eu preciso conectar tudo. Então, eu tenho um tema, tenho um objetivo sobre o tema, eu tenho um objetivo específico sobre esse tema, e aí eu tenho uma fundamentação teórica baseada no meu objetivo específico. Então, se a primeira parte é falar sobre soluções de problema de xadrez, um dos meus objetivos é analisar o processo de solução de problema de xadrez. O que ele é, como funciona, como que é. Se eu estou falando aqui, ó, desenvolver o xadrez de forma lúdica no computador, eu preciso saber o que é o lúdico, entender o que é o lúdico, né? E no contexto escolar. Eu preciso saber que eu trabalhar o xadrez de forma lúdica. Então, aqui, o contexto-chave aqui, é o lúdico, primeiro. Correto? O lúdico.
Aonde que ele está aplicado? No contexto escolar. Então, eu preciso saber como se desenvolve o lúdico no contexto escolar e depois como eu desenvolvo o xadrez de forma lúdica. Então, esse, teoricamente, poderia ser meus objetivos específicos, né? Então, aqui, por exemplo, se eu fosse buscar aqui, qual que é as ideias centrais? Recursos federais. Eu sabia o que é o recurso federal, os tipos de recurso federal, né? Eu vou falar sobre o projeto Em Busca de um Sonho. Eu preciso escrever um capítulo sobre o que é esse projeto. Quem que participa, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, né? O que essas pessoas buscam, né? Dentro desse contexto. E aí, como que eu consigo, né, estreitar as relações dos recursos com os projetos sociais, né? Então, eu consigo ali, através do objetivo geral, estudar passos para que eu consiga desenvolver esse objetivo geral. Bom, então, objetivos específicos servem para nos orientar ao processo da construção, da resposta maior do objetivo geral. E como estratégia do desenvolvimento lá na frente da fundamentação teórica, nós vamos pegar cada item dos objetivos específicos e transformar no capítulo da fundamentação teórica. Então, se o primeiro aqui a gente analisar o processo de solução do problema de xadrez, então o meu capítulo, né, no primeiro, pode ser sobre os problemas de xadrez. Vou ver se o nosso colega fez isso. Aqui ele falou sobre os problemas e o homem, né? Contextualizou um pouco. Não entrou muito aqui, mas aí falou sobre o jogo, falou sobre o desenvolvimento cognitivo, aí falou sobre o estado de desenvolvimento de Piaget, falou sobre a escola, xadrez como instrumento pedagógico no processo de solução de problemas, linkou, né, os dois, beleza. Falou um pouco sobre cada um. Essa é uma estratégia metodológica, tá, gente? Interessante para a gente saber pontuar. A gente não ficar no vago. Que objetivo específico? O que eu construo ele? Da onde que for? O que tem a ver? E depois, o que eu falo na fundamentação teórica? Qualquer coisa, não. Eu vou falar sobre o que eu descrevi no meu objetivo específico, que vai remeter ao meu objetivo geral, que vai remeter ao quê? Vou remeter ao meu conteúdo do tema. Analisar como se desenvolve. Então, assim, a gente pode trabalhar especificamente sobre temas centrais que estão abordando o nosso objetivo específico. Quanto a isso, alguma dúvida, gente? Do objetivo geral, objetivo específico? Lembrando também, todo início de frase do objetivo específico também tem que ser no futuro, analisar, descrever, identificar, sempre no futuro. Muito importante. Oi, Manuel. Uma curiosidade, aí no fundo tem uma janela aí está com a luz, é dia aí, Por que o fuso horário não pode ser tão diferente? Eu estou vendo. Então, isto aqui é a luz da cozinha. Acontece que eu fico na casa de quarta a sexta, eu fico na casa de uns tios meus. E bom, isso para facilitar a questão do trabalho, porque eu não trabalho na cidade onde eu moro. Então, essa aqui é a luz da cozinha. Bom. Se eu apagar a luz da cozinha, então fica tudo escuro, porque a luz aqui da sala onde eu estou é muito
falar? Muito tênue, muito magra. Sim. Enfim, não muito forte. Então, aí eu fico com a luz ligada aqui atrás. Eu tô Mas achando o que tem uma horário, janela aí que tá sol. Eu falei, meu Deus, aqui tá de noite. Que horas que é aí? Fuso horário não sei, no aqui, máximo umas 2 horas, né? aqui são 8 horas, às 20 horas 13 minutos. Ah, o Sim. mesmo fuso horário do Mato Grosso. Ué. O horário de Mato Grosso, de Rondônia, é. Uhum, É, eu olhei para sim. essa janela aí, tá com sol. Falei, onde esse cara tá, Mas rapaz? esse aqui é a cozinha. Hein? É, agora que só eu que fiquei Essa aqui pensando é a luz. que pareceu que você estava. Tá certo. Beleza. Muito bom. Muito bem. Pessoal, agora a gente vai para uma parte importante do processo. Se a gente já trilhou o caminho para onde a gente quer seguir, né? Eu sempre falo assim, né? Tem um barco, né? Direciona o barco para lá. Agora a gente vai descrever como a gente vai realizar a nossa viagem, né? Então, assim, a metodologia é o método, a gente vai descrever como a gente vai fazer o processo, né? E aí, inicialmente, a gente obviamente está pegando o modelo do nosso colega aí, né? Mas, assim, a gente sempre é importante entender que tipo de pesquisa a gente vai fazer, né? A gente conversou sobre algumas pesquisas, nós temos aí a pesquisa teórica, é uma pesquisa mais comum, quando a gente só pega um estudo, né? Referências, livros, é um estudo teórico, nós não vamos fazer uma pesquisa prática. Eu posso também fazer uma pesquisa prática, né? Pesquisa que a gente consegue avaliar os valores de alguns alunos, de alguma prova, um índice, de uma comparação, né? Ela pode ser quantitativa, ela pode ser qualitativa. Aí, nesse caso, a gente pode colocar, esse estudo caracteriza como estudo bibliográfico, que visa identificar, através da literatura, como se desenvolve os benefícios do xadrez na escola e suas, etc. Então, esse é um estudo teórico. Essa pesquisa é uma pesquisa prática, que visa comparar o rendimento de alunos que jogam e alunos que não jogam xadrez. E essa pesquisa ela tem com ênfase seus aspectos quantitativos, né? Pode ser que a gente só avalie as notas, ou qualitativos também, que eu leve questionário para os pais, né? Descreverem se o xadrez desenvolve alguma habilidade que eles possam identificar. Pode ser qual e quanto. Então, assim, e aí eu preciso ser extremamente minucioso, ou seja, durante a metodologia, eu vou descrever passo a passo como vai ser, né? Essa pesquisa do nosso colega é uma pesquisa prática, né? Alguns aspectos aqui ele descreveu de forma qualitativa. Ele usou uma citação aqui, né, de algum autor para fundamentar o tipo da pesquisa dele, né? E aí ele colocou uma questão inicial. É possível que o processo de solução de problemas de xadrez contribuiu com o desenvolvimento cognitivo de alunos de 9? É uma pergunta, né? Como se diz, todos nós temos uma pergunta a pesquisar. E aí, assim, a gente vai descrevendo. Então, se é uma pesquisa teórica, a gente vai ter que descrever como que a gente vai fazer, quais fontes que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar um livro, né, literatura, Google Acadêmico, né? Então, aqui eu vou mostrar aqui para vocês também a questão do Google. Aqui nós temos, eu tirei do Word, às vezes dá uma sumida, mas aqui está aparecendo para vocês o Google Acadêmico aí? Alguém já utilizou o Google Acadêmico aí, gente? Vocês já utilizaram, não utilizaram?
O que é o Google Acadêmico? O Google Acadêmico é um Google, né, óbvio, como faz uma pesquisa normal, só que ele procura especificamente em artigos, livros, revistas. Qual que é a diferença do Google normal? O Google normal ele pega tudo, site e tal, né? O Google Acadêmico é especificamente, né, conteúdo bom na literatura. Eu já lembro que eu falei para vocês, que pode pesquisar em qualquer lugar, mas de fato que é um conteúdo top, são revistas científicas, né? Se a gente tiver que classificar, ao meu ver, né, claro, pesquisas científicas, artigos científicos, depois teses, depois dissertações de mestrado, depois livros, né? E depois publicações em eventos científicos. Então, assim, todos têm um valor importante do processo, mas, obviamente, alguns, né? E aqui você pesquisa somente nessas fontes específicas, né? Vamos lá, me fale um tema aí interessante para pesquisar aqui. Uma área que vocês gostariam, uma área de vocês, que vocês gostariam aí. Alguém aí dá uma dica aí. Projetos, benefícios, algum assunto aí que metodologia, o que vocês gostariam de xadrez, né? Currículo de xadrez. Algum tema relacionado ao xadrez que vocês gostariam de pesquisar aí? Xadrez na inclusão? Xadrez e inclusão. Então, já apareceu aqui bastante conteúdo, ó. Inclusão do xadrez na metodologia de ensino escolar. Aí eu clico o botão direito, abro, já ele me remete aqui, né? Um texto de Wesley Santos, Francisco José. Um é acadêmico, um é o professor, né? Da disciplina de TCC1, da Centro Universitário da Unifacbest. Aqui está com cara de artigo, né? Resumo, aqui é o resumo abstrato, uma introdução. Aí ele está falando sobre educação física escolar, objetivos da educação física. Aqui não é o objetivo do trabalho, é o objetivo da educação física. E aí eu acho que ele vai profissional de educação física, aí fala sobre xadrez historicamente, xadrez e seus benefícios, metodologia. Ó, a coleta de dados é feita mediante o diversos projetos. Os mais usados são análise de documentos, entrevista, história de vida, tal. O projeto de pesquisa é um campo descritivo, tal. Foi utilizado como instrumento, escolar dá um questionário com perguntas para professor, fazer outra questão fechada. Decorrer, pesquisa, os dados foram coletados, serão analisados. Então, era uma pesquisa básica, né? Ele analisou aqui os resultados. Primeiro, uma tabela referente ao sexo. Depois, pesquisou sobre a faixa etária. Depois, sobre a formação. Depois, sobre a carga horária de trabalho semanal. Resultado de pesquisa, as turmas que ministram aulas. Resultado é referente ao xadrez como conteúdo para a formação do aluno. Então, aqui, ó, 100% falou que contribui. Resultado da pesquisa referente ao esporte mais praticado. E, pelo visto, só basquete. Não. Peraí. Estranho, tá 6 aqui, a porcentagem está 0.
Nível de conhecimento de xadrez, básico ou nenhum. Pesquisa referente se o xadrez deve estar presente na escola e de que forma. Aqui, de conteúdo lúdico, o desenvolvimento de raciocínio e concentração, apenas em dia de chuva, não deve ser utilizado. Então, né? E o pessoal apontou muito da questão do raciocínio e concentração. E aqui vai. E as referências que ele utilizou. Beleza. Quando tem bastante referência aqui, gente, é sinal que o autor ele pesquisou bastante, tá? Quanto mais referências, é melhor. Isso indica que a pessoa buscou mais livros, mais artigos. Só pode apontar aqui como referência tudo que foi citado aqui em cima, tá, gente? É importante isso. Ok? E aqui, então, beleza, ó. Importante aqui, ó, para citar, ó. Depois, para vocês usar referências aqui, ó. Tem o tipo de citações. Como a gente utiliza da BNT, que é NBR, a gente utiliza, né? Aqui já aparece algumas citações prontas, né? Que aqui, obviamente, o sistema não puxou aqui o ano, né? O que é, porque aqui no próprio texto não apareceu aonde que foi publicado. Só tem o texto original, aqui não falou o ano, né? Não tem muitas informações aqui. Provavelmente o ano foi 2017, porque as citações últimas deles que a gente coloca quando a gente escreve o texto, a gente tem que colocar que quando ele foi acessado, então, se é 2017 que ele acessou, então foi 2017 que ele escreveu, né? Mas, assim, quando a gente faz uma pesquisa aqui e tem uma referência completa aqui, quer dizer que nós temos as informações aqui importantes, referente aqui, o ano, o título, aonde foi publicado. Então, sempre vocês podem clicar aqui, pode salvar para ler e mostrar a citação de onde foi feito. Por exemplo, esse aqui é de uma revista, né? Número 1, volume 12, 2017. Contribuição da prática do xadrez dos estudantes com deficiência intelectual. Então, aqui a gente já sabe se é um artigo, onde foi publicado. Então, é importante, assim, quando a gente pegar algum texto para leitura, clicar nesse aqui, Xadrez na Escola. Livro Resende. Então, aqui é um livrinho, ó, livro à disposição. Bacana. Um exercício. Então, a gente pode fazer, né, um estudo sobre especificamente isso. A gente não... Quanto mais importante a gente buscar temas de artigos, livros específicos, melhor a nossa fundamentação. Tá bom? Então, assim, site, às vezes, não tem o nome do autor, não tem o ano, a gente não sabe se teve um crivo, né? Então, quando apresenta um artigo, quando faz uma dissertação, uma tese, aí sim, passou por um crivo específico. Ok? Vamos lá. Gostaria que vocês fizessem uma pesquisa agora, abrisse o Google Acadêmico e pesquisassem sobre algum artigo relacionado ao interesse de vocês e copiassem aqui no chat. Eu vou utilizar esse aqui, tá? Eu já abri, vou vir aqui, ó, no citar, vou pegar ele aqui no meio e vou aqui.
Tá? Então, eu fiz, coloquei desse primeiro aqui, gostaria que cada um fizesse uma pesquisa e colocar. Pode procurar um tema relacionado ao que você gosta, tá bom? 2 minutinhos para fazer a atividade. Onde ficou, pai? E aí, pessoal? Alguém mais aí fez alguma pesquisa de um artigo que gosta? Clica naquela ferramentazinha lá, pega a referência e traz para a gente. Pessoal, alguém mais? Gostaria de compartilhar? O jogo de xadrez na matemática é da Daniele Ferreira, é uma professora da nossa pós aqui. Ó, Léo Pascoal de Andrade também é professor nosso aqui. Uso do xadrez como ferramenta de desenvolvimento cognitivo de crianças, revista Pedagogia de Ação. 2 textos de professores nossos aqui. Aí, ó, pessoal, tem um garotinho aqui, ó, Nicolas. Dá um oi pro pessoal, filho. Fala oi. Fala oi. Tudo bem? Opa. Oi, Nicolas. Oi. Fala, pro. Oi.
Oi, joga xadrez? Você já joga xadrez, Nicolas? Já, É? joga de dinheiro. Ele ganhou um brinquedo de dinheiro aqui, de dinheirinho, né? Pra Dinheirinho ensinar ele a contar. é... Que legal, parabéns. Mas você não conhece as peças de xadrez? Quantos anos você tem, Nicolas? Tudo isso? 5 Direito. anos? Tem tudo isso. Uau! Quanto você tem? Um. Quantos anos você tem? Fala direito. 4. Ah, 4, já é um moço. É. Então, aproveitar, Cleiton, eu achei um artigo, mas eu não consigo fazer essa ferramenta que você não entendi. Colocar, porque aqui Tá no Google Acadêmico? tô. Vou lá, vou abrir aqui de novo. Qual que é o tema que você colocou lá? Ai, peraí. O tema é xadrez na educação física escolar, proposta pedagógica e sentidos atribuídos. Foi o que eu achei aqui, que eu achei interessante. Mas aí, como é que eu coloco lá no chat as referências? É isso que eu não entendi como é que faz. Ó, aqui, ó, você está vendo a minha tela? Tô. É esse primeiro, será? Ou é outro? Não, esse primeiro não. Mas clica aí no primeiro, vamos ver. Como é que Aí aqui, ficaria? ó, clica nesse botãozinho, ó, citar, ó. Ah, o citar. Aí ele já sai aqui, ó. Aí você copia aqui, Uhum. Tá. Ctrl C, Ctrl V. Pode jogar lá. Um exemplo, né? Eu não deixa, é que eu não estava achando, não sabia como é que citar. Ctrl V, tudo que aparece? Isso, só nesse do meio aqui, ó. Ah, o NBR. Isso. Ok. O que a gente vê aqui? Quem escreveu foi André Rodrigues, o título Xadrez na Educação Física Escolar, na revista Motrivivência, ano de 2008. A gente clica e já entra aqui, ó, no artigo. Ele vai Eu estar aqui. coloquei lá o que eu tinha visto aqui. O NBR. Obrigada, Cleito. Ah, pode. Pode ir? Patinha? O que você fazer? Ah. Adoro. É, tá bom. Colocaram mais um aqui, o jogo de xadrez na escola e suas contribuições na transferência de aprendizagem. Muito bom. Uma coisa importante sobre, tem um tema aqui interessante sobre a transferência, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, foi um pouco da base do meu estudo da dissertação. Sobre a questão da transferência, né? Como uma habilidade constituída em uma atividade pode ser transferida para outra. Por exemplo, uma habilidade do xadrez, por exemplo, concentração do xadrez do jogo. Como que ela pode ser transferida, ou se ela consegue ser transferida, e quanto tempo para outra área. Por exemplo, se hoje a gente fala que o xadrez desenvolve atenção, como que esse processo de atenção ele pode ser absorvido lá na hora absorvido, né, que eu digo, desenvolvido também na sala de aula. A gente fala que o xadrez desenvolve atenção, o xadrez desenvolve a concentração. A pergunta é, se o xadrez desenvolve a atenção, como que, né, essa atenção ela pode ser
implementada, né, como um fator assim preponderante no sentido de benefício do jogo em sala de aula. Quem que pode me dizer aí? Aqui, ó, quem colocou xadrez no ensino médio, educando para saber. Quinto Seminário de Educação Profissional Tecnológica. Isso quer dizer o quê? Que esse tema, esse trabalho, foi publicado em um evento científico, no evento científico provavelmente é um resumo, né? E aí, dentro desse resumo, o autor apresentou sobre esse tema, né? E também, assim, a gente tem um evento científico, como vocês vão fazer no final do ano. Vocês vão ter o evento científico e vocês vão ter que apresentar um resumo científico. É um resumo de uma página mesmo, uma coisa bem básica, bem simples. Nós temos um evento científico que vocês vão apresentar também. Como e outra coisa importante, ó, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, está pequeno. Quando está aqui, ó, citado por 12, significa que 12 pessoas já citaram esse texto, esse artigo. Então, quanto mais for citado, ó, citado por 2, citado por 1, citado por 11, é sinal que o artigo ele é bem não, né, mano? Ele é bom academicamente falando, tá? Quer dizer que às vezes você tem um trabalho aqui que, por exemplo, que não tem a citação, não quer dizer que ele é ruim. Quer dizer que às vezes ele até foi citado, mas não foi citado dentro das bases aqui, e o pessoal não rastrear que ele não foi citado. Por exemplo, o artigo, quando você é citado por 2, que ele mostra quais os artigos foram citados. Só que ele só vai fazer essa vinculação se tiver especificamente todos os artigos amarrados dentro da plataforma, certinho, publicado, referenciado, certinho, né? Por exemplo, por isso que toda vez que a gente tem publicado, a gente cria um perfil dentro do Google Acadêmico, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu perfil, eu tenho meus artigos aqui, desde a faculdade, que eu publiquei em 2012, que foi citado por 2 pessoas que estão vinculadas aqui, né, de outros autores, né? E aí tem esse aqui não é meu, os artigos que eu escrevi aqui. Então, tem os artigos, os livros, né? Tudo organizado aqui por ano, tá certinho. Temos aqui que eles vinculam o nome da gente, mas não é, porque é nome parecido. Aí tem que excluir aqui. Mas aí, toda vez que a gente publica, e aí tem coautores, como a Dani, que eu já tenho uma parceria com ela em um artigo, e aí a gente vai construindo aqui a nossa base dentro do Google Acadêmico também. Né? O que acharam dessa ferramenta? Gostaram? Conseguiram aprender a mexer aqui um pouco? Existem outras bases, né? Hoje, vou mostrar para vocês hoje. Existe uma base chamada base, né, que a gente tem, que é esse Google Acadêmico, e também existem bases privadas. E aí a gente entra num outro mundo, e é importante que a gente entenda sobre isso, quando a gente está falando de pesquisa. Pergunta: todos os artigos e estudos publicados no mundo estão acessíveis para a gente? O que vocês acham? Sim ou não? Não, eu acho que não. Por quê?
Agora vem a pergunta difícil. Por quê? Uma das maiores plataformas de pesquisa científica do mundo é a chamada PubMed, que é a Livraria Nacional de Medicina. Então, assim, todos os estudos de ponta do mundo estão aqui, né? Então, vou colocar aqui, em inglês, Chess Cognitive. Só um termo bem tranquilo. E aí vai aparecer aqui, ó, obviamente em inglês, ó, Neurology, Psychiatry and Chess Game, a Narrative Review. Então, aqui, quando a gente vê reviews, é uma revisão. E aí, porque hoje em dia o pessoal faz muita revisão sistemática. O que é isso? Eles pegam um determinado assunto e fazem toda uma revisão da literatura. Vamos lá. Aqui o assunto está falando sobre neurologia, psiquiatria e o jogo de xadrez. Uma narrativa de revisão. Vou citar um exemplo aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, assim, todas as dissertações e teses no Brasil publicadas, o que eu posso fazer? Eu vou lá pegar uma por uma. Digamos que tenha 50. Todas as dissertações e dissertações, tese de doutorado no Brasil relacionadas com o xadrez. Eu vou lá, pesquiso uma por uma. Eu quero saber sobre o que cada uma fala. Eu tenho que entrar em todas e ver. Eu posso fazer uma revisão sistemática de publicação de todos, né, dissertações e tese. Então, o que eu faço? Em um artigo só, eu falo sobre tudo. Então, eu faço uma revisão sistemática, né, que a gente chama hoje de uma revisão sistemática. Então, às vezes, em um artigo só, a gente consegue, né, ler tudo. Então, muitos autores hoje têm feito várias revisões temáticas. Então, beleza, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho free article, um artigo de graça. Ok? Eu posso baixar aqui o texto completo, aqui, e ter acesso a esse artigo na íntegra. Só que a grande maioria dos artigos aqui, gente, eu preciso, ó, pagar para ter acesso. Então, alguns artigos, de fato, né, são privados. Eu acho que não é o caso desse ali, porque tinha a opção de baixar, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque existe um mercado por trás de pesquisas e de bases importantes de pesquisa que a gente está vendo. Por exemplo, a revista, essa revista de alto impacto, elas cobram para publicação. Tem revista que cobra 5, 10 mil dólares por uma publicação. Por quê? Porque quando esse estudo sai lá nessa revista top, imagina a Nature, né, que é uma das top, todo mundo vai ler. Né? Todo mundo vai ler, então logo o autor, né, ele fica famoso, tem benefícios. E nesse mundo da academia, o povo é louco por essas coisas. Você publicar numa revista top do mundo e tal. Né? Então, assim, e aí, quando a gente quiser saber
estudos de ponta no mundo, a gente também pode fazer pesquisa nessa base aqui, que tem conhecimento de xadrez desenvolvido através de memória de xadrez, depois de controlação da experiência de xadrez. Aqui a gente colocou só memória, né? Pode colocar aqui. Intelligence. Xadrez e inteligência. Escrevi errado aqui. Inteligência artificial, que nós temos muita coisa ligada à inteligência artificial e xadrez também. Lição de xadrez, aprendizagem de AlphaZero. Aquisições, né, de aprendizagem de xadrez do AlphaZero. Então, gente, aqui provavelmente é na área da computação. Então, lá tem figuras, tem muitas questões aí interessantíssimas aí para se aprofundar cada um aí nas suas áreas bacanas. Então, essa é uma plataforma da medicina, só que, obviamente, ela está abrangendo aí, né? Existem outras bases também, então, tem base da área da psicologia, tem base em outras áreas também, ok? Essa aqui é uma ferramenta muito boa, então, eu vou colocar lá, vocês podem pesquisar alguns temas lá depois, se tiverem de interesse. Vou colocar lá na nossa turma da pós. Pessoal, conseguiram aqui identificar Google Acadêmico, outras bases também de pesquisa, que é importante. Então, a gente vai dar... então, aqui, no processo, próxima aula eu vamos encerrar essas bases aqui, daí eu volto aqui depois na transcrição aqui total da metodologia, tá? Então, para vocês entenderem a questão de pesquisas, para vocês poderem ter a base dos trabalhos de vocês, tá bom? Aqui, especificamente, a questão da citação aqui na metodologia não é obrigatória, mas você pode, obviamente, citar da onde você está estudando a metodologia. Então, tem vários autores, tem Gil, tem vários autores aí que ajudam, né, nesses processos da construção da metodologia. Não vamos precisar se aprofundar muito disso, mas o importante de saber desse processo é o que é metodologia e como você faz, ok? Pessoal, alguma dúvida? Gostaram dessas ferramentas de tecnologia aí? Então, vamos dar uma fuçada na prática. Vamos fuçar aí a nossa inteligência artificial, vamos fuçar o Google Acadêmico, vamos pesquisar aí artigos, pesquisar livros, para a gente poder se aprofundando aí, né, na busca de informações importantes para as pesquisas aí. Tem a base da Cielo também. Vou mandar também outra base lá, e aqui você pode pesquisar também
vários assuntos relacionados à área. Vou contar do xadrez. Várias línguas também. O cálculo e o enigma, Machado de Assis e o jogo de xadrez. Olha só que interessante. Tem muitos estudos ligados à literatura também, bem interessante. Então, ali tem vários artigos aí que a gente consegue explorar, beleza? Alguém gostaria de fazer um comentário? Lembrou de alguma coisa interessante? Trocar uma ideia? Temos aí 5 minutos aí para aproveitar esse tempo aqui. Uma observação, uma dificuldade. Bom, eu tive um pouco de dificuldade aqui, porque eu estou na casa dos meus tios, então não tenho computador. Então, tive aqui um pouquinho de dificuldade aqui pelo celular para pesquisar o tema, mas vi enquanto você estava também pesquisando nas plataformas que você estava propondo, que você tocou um dos temas que eu assim me interesso no xadrez, que é o tema da contribuição do xadrez para com o desenvolvimento da memória. São um dos temas que eu gosto, assim, e também para o combate do Alzheimer. São um dos temas assim que eu gosto do xadrez. Então, encontrei algumas informações no celular, mas assim se me fez difícil compartilhar aqui, mas quis agora falar sobre as minhas curiosidades. E bom, em geral, achei muito bom o tema que se tocou no início da aula, da ferramenta da inteligência esta artificial, não me lembro o nome, mas assim, acho muito relevante, como se compartilhou, ter o conhecimento deste tipo de ferramentas e, bom, e sabê-la utilizar para de uma forma ética, uma forma boa, né? Porque, claro, o uso excessivo deste tipo de ferramentas que tem este mecanismo inteligente, muitas vezes nos priva a nós de desenvolver o pensamento também respeito a temas específicos que nós quisermos desenvolver, por exemplo, em algum trabalho científico, etc. Então, claro, achei muito bom aqui os pontos que se tocaram. E a esse respeito de ferramentas que ajudam ao ser humano, eu gosto muito de um discurso de um pensador chamado Martin Heidegger. Se chama assim, pode se encontrar aí na internet, se chama Serenidade. Nesse discurso, ele coloca, ele passa uma reflexão digamos assim, da importância da técnica, do desenvolvimento das ferramentas técnicas e, ao mesmo tempo, também ele passa também uma reflexão acerca dos prejuízos que o desenvolvimento das ferramentas técnicas tem para com o desenvolvimento do pensamento meditativo, que acredito eu que o xadrez, como a disciplina que se encarrega muito de desenvolver esse tipo de pensamento meditativo. Então, acredito assim que é uma leitura muito boa de se fazer para também ter uma compreensão muito legal assim acerca de todo este tipo de questões que
formos tratando. Muito bem, é isso aí. Eu mandei todos os links que eu acessei lá lá no grupo, tá? Aí você pode, depois, com calma, lá pelo seu computador, acessar também lá, tá? Eu mandei lá para você não perder, não. Tá bom? Alguém mais? Não, é isso aí, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Espero ter trazido algumas informações interessantes aí para vocês, né? E nos encontramos aí na próxima quarta-feira, com mais debate aí da nossa aula. Beleza? Quem quiser abrir as câmeras, vamos tirar uma foto, vou clicar lá. Vou tirar uma foto aqui, postar no grupo lá. Os guerreiros aí. Lá no 1, 2. Aê. Beleza, gente? Vou mandar lá no grupo. Bom descanso para vocês. Boa noite, boa semana. Atleta de conquista e desafios para vocês. Qualquer coisa precisar, a gente está aí. É só chamar. Valeu? Boa noite. Bom descanso para vocês.